Primeiramente, boa noite, pessoal. Novamente, meu nome é Alan Mariani, sou arquiteto de identidades na NetBR. E a apresentação de hoje, é um tema que vem crescendo muito nos últimos anos, governança de identidade, automação, compliance e produtividade. Então, para começar a apresentação, esse slide, com o IGA ali no centro de todos os processos, representa muito bem realmente o que é o IGA, porque quando a gente fala de governança de identidade, a gente está falando sobre o quê? Sobre uma orquestração centralizada, baseada ali em políticas de gerenciamento de identidades. Então, de forma bem simples, o IGA possibilita a gente gerenciar as identidades dos nossos usuários, e o que cada usuário pode acessar com base no seu papel e suas responsabilidades dentro da organização. Então, dentro dessa disciplina, que é o IGA, a gente tem dois grandes pontos, que é a parte de governança e a parte de administração. O lado da governança de identidade se refere ao quê? A todos os processos e as políticas ali para o governo da identidade. Então, em outras palavras, toda a governança, desde que a identidade nasce, e todos os processos ao longo da vida da identidade até o seu desligamento. Também a gente tem gerenciamento e segregação de funções, ou seja, impedir ali que um usuário execute uma combinação tóxica, uma combinação de atividades críticas para o negócio. A gente também tem a análise e a revisão dos acessos e também nos traz todos os relatórios ali necessários que nos permitem ter a visibilidade de todo esse processo relacionado à governança. Já o lado de administração da identidade, se refere ao quê? Ao gerenciamento das contas e credenciais da nossa organização. O CRUD do usuário, então a gente tem ali a criação, a leitura ou agregação, como a gente chama aí dentro da disciplina, a atualização e a exclusão das contas, e todo o gerenciamento também dos direitos ali das contas de acesso que essas identidades possuem. Bom, pessoal, entrando um pouquinho agora na esfera de benefícios ali do IGA. Esse, para mim, é um dos principais benefícios que uma implementação de IGA traz para a nossa organização, aumentar a eficiência nos processos, porque o que a gente mais vê nas empresas que buscam esse tipo de solução é a falta de automação na atribuição e revogação dos acessos dos seus usuários. E ter esse processo automatizado é importantíssimo para a empresa, porque essa camada de automação nesse ciclo de vida, e quando eu falo de ciclo de vida, são todos aqueles processos que envolvem desde a contratação da pessoa até o seu desligamento. Então, isso permite que as empresas ganhem agilidade, com acesso automatizado a aplicações de negócio, e ao mesmo tempo gerencie os riscos ali de segurança e conformidade. Então, nesse viés de automação, eu queria comentar um pouco sobre dois pilares, que é o LCM e o Access Request. Então, começando com LCM, o mais conhecido aí como gerenciamento de ciclo de vida. A gente consegue, através do IGA, automatizar todos esses processos de RH, o famoso ali JML, o Joiner, Mover e Leaver, processos, por exemplo, de férias e afastamento, ou até mesmo um processo importantíssimo aí, de recontratação. Então, eu vou pegar aqui os três mais famosos, o JML. Então, com o IGA, a gente consegue automatizar o processo de contratação dos nossos colaboradores, onde esses colaboradores recebem todos os acessos básicos, então, catraca, login, e-mail ou qualquer outra aplicação de negócio, e o mais importante, sem excesso de poder, porque outro benefício muito forte que essa automação consegue nos trazer é que através dessas políticas que eu comentei, que são configuradas na solução, cada usuário receba exatamente o que precisa ter para exercer a sua função. Outro processo bem comum nas empresas é a movimentação de função, quando um usuário muda a sua função e vai para outra área. Nesse fluxo de movimentação, a gente cria uma automação onde o usuário perde ali os acessos da área anterior e recebe já ali um kit novo de acessos de forma automática para exercer a nova função. Ou dependendo até do caso de uso, a gente pode abrir ali uma certificação de acesso para o novo gestor revisar os acessos dessa pessoa
e dizer se ela precisa ou não manter ali os acessos atuais. Tá? E para fechar esse JML, né, a gente tem a última ponta, né, a automatização da última ponta, que é o processo de desligamento, que é quando a pessoa deixa a empresa, né, o offboard da pessoa. Os acessos desse usuário que ela possuía, né, que ele possuía, são revogados e as contas são desabilitadas de forma automática, né, garantindo que não tenha nenhuma não conformidade aí no nosso ambiente. E quando a gente fala de automação, né, outro grande pilar é a solicitação de acesso. Toda organização deseja ali acelerar o seu processo de entrega de acesso, né, ao usuário e conseguir fazer isso de forma segura. Cada aplicação de negócio, ela pode ter uma modelagem diferente de entrega do acesso. Então, é muito importante, né, que a solução IGA permita a gente modelar essa camada de solicitação de acesso e mesmo com essa modelagem específica para cada aplicação, o portal de acesso continue, né? Você continua tendo um portal de acesso user-friendly, né, bem intuitivo para o usuário, né, e que também possua alguns recursos importantes, né, que permita a gente controlar o acesso, por exemplo, né, o que determinado usuário pode solicitar, seja baseado ali pelo seu cargo ou departamento, por exemplo, e respeitando todas as políticas ali impostas pela área de negócio, né? Por exemplo, os níveis aí de aprovação necessários para determinada aplicação ou direito. Tudo isso automatizado, entregando acesso na aplicação solicitada de forma online, né, sem custo operacional, sem gap, e com todo o tracking, né, desde o início da solicitação até a concessão de acesso na aplicação, para termos ali todo o registro de acesso, né, que podem ser disponibilizados para uma auditoria, por exemplo. E outro benefício, né, embutido em toda essa automação é a redução de custo operacional de TI, né, porque a gente consegue transformar todos esses processos, né, igual comentei o JML, né, contratação, movimentação e desligamento, a própria solicitação de acesso, ou até mesmo um gerenciamento de senha ou uma certificação de acesso, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, todos esses nossos processos passam de manual para automático, né, reduzindo ali o custo, né, e os riscos para o negócio. E falando em redução de risco, né, eu coloquei esse slide com uma previsão da Forrester, se não me engano, de agosto do ano passado, onde ela prevê que devido ao aumento, né, da nossa realidade de home office, em 2021, um terço, né, cerca ali de 33% de todos os incidentes de violação de dados seriam causados por pessoas internas, né? Bom, eu vim de segurança da informação, né, e quem é da área sabe o quão difícil é criar e controlar um ambiente seguro. Então, quando eu comecei nesse universo de governança de identidade, e eu comecei a ver, né, que realmente existem algumas formas de mitigar alguns desses riscos internos que antes era extremamente difícil, né, de eu poder controlar. Então, a redução de risco é, sim, um benefício, né, que o IGA traz também para a organização, além desse grande fator que a gente mais escuta, né, relacionado ao tema que é automação. Toda vez que a gente lê algum artigo ali referente ao IGA, na maioria das vezes, é voltado realmente para a automação de acessos, né? Bom, então, voltando aqui um pouquinho para esse slide, né? Na nossa atual situação, aí com o aumento do home office, que eu comentei, acelerou também o quê? A necessidade das organizações mudarem a forma de como fazem negócio. E eu acredito, né, que um dos maiores desafios hoje em dia é a gente realmente ter a visibilidade para proteger o negócio sem comprometer o quê? A produtividade do usuário, né, que é algo importantíssimo. Eu costumo dar esse exemplo, né, que existe aquela balança ou gangorra ali invisível, né? Quanto mais o lado da segurança ali tá subindo, geralmente a operacionalidade tende a cair um pouquinho, né? Então, a gente garantir, né, que os funcionários de terceiros, que a gente também não pode esquecer, né, dessa grande massa de terceiros que uma empresa tem, tenham o acesso certo, né, aos recursos certos, na hora certa, para realizar ali o seu trabalho. E dentro desse assunto, né, de redução de riscos com IGA, eu coloquei, né, pontuei 3 tópicos nessa apresentação que eu acredito estarem ali dentre os mais importantes, né? Vamos começar então com uma baita de uma caixa preta, né, que é a parte de gerenciamento de contas e acesso de terceiros, né? É muito complicado quando a gente fala de gerenciar direitos de acesso para terceiro, né? Porque
os funcionários são muito mais fáceis nesse ponto, né? Porque são gerenciados por meio de uma equipe de RH e possuem uma base de identidade. Então, a gente tem o controle de quando o usuário entra e sai da empresa, né? E consegue ter o quê? Consegue dar, né, dar e remover o acesso para esse funcionário de forma muito mais simples. Mas e os terceiros, né? Raramente existe um controle assertivo dos processos de entrada e saída de terceiro e quase nunca, pessoal, a gente tem um repositório de usuários de terceiros para governar, né? E isso dificulta muito para gerenciar o acesso dessas pessoas. Então, na maioria dos projetos que a gente implementa, né, de IGA, no legado, o terceiro entrava e saía da empresa, né, e as áreas de segurança e gestão de acesso, na maioria das vezes, nem eram avisadas, né? Ou seja, ninguém processava o encerramento, né, e nos habilitavam as contas desse terceiro. Então, como que a gente resolve esse problema, né? Uma das melhores abordagens é o quê? A gente governar também essas contas dentro da nossa solução IGA, né? Criar ali automação de JML, né, para terceiros também, já é um modo ali de você evitar contas órfãs do seu ambiente, né? E com alguns outros processos que trazem visibilidade ali, atestação, a empresa consegue manter o acesso do terceiro atualizado e garantir ali o acesso privilegiado mínimo, né, para os terceiros poderem exercer o seu trabalho. Bom, parte de avaliação de acesso, né? Eu gosto bastante desse tópico, porque a frase que está aí é um fato, né? A grande verdade é que as pessoas não têm problema para conseguir o acesso, né? O grande problema é realmente perdê-lo, né? Os colaboradores, principalmente ali os mais antigos, né? A gente sabe que a maioria das vezes já passaram ali por muitas funções ou departamentos, né? E grande parte dessas pessoas nunca perderam nenhum de seus acessos anteriores, né? Isso é um fato. Então, olha o problema que a gente tem, né? A maioria dos funcionários antigos tem muito acesso e muitas vezes, né, acesso super crítico, correto? Então, vamos lá. Para complicar ainda um pouquinho mais o problema, né? A maioria das empresas não tem mapeamento de função. O que elas fazem, né? Elas espelham o acesso dos usuários existentes para os novos usuários. Então, além do funcionário antigo ter excesso de privilégio, agora o novo também tem, né? Olha o tamanho desse buraco, né? E a gente não consegue tapar esse buraco de uma vez, né? Mas com o IGA, a gente consegue realizar algumas ações, né, para começar a endireitar esse processo e resolver esse problema. A primeira ação que a gente consegue fazer de forma bem rápida ali, né, com a solução, é fazer o quê? Um agrupamento de direitos através de um processo que a SailPoint chama de row mining, né, ou ali a famosa mineração de funções, né? O row mining, a gente já consegue criar, né, um agrupamento automático de direitos semelhantes que dá para a gente uma visão mais assertiva dos direitos de cada posição, né, que cada posição de trabalho possui na nossa organização. Isso é bem bacana, né, porque ajuda muito a identificar de forma bem rápida os usuários que podem, que possuem o acesso incorreto, né, e nos possibilitam começar a arrumar esses acessos, né, do que cada função realmente deveria possuir. E falando um pouquinho de excesso de direito, acesso correto, né, e essas coisas, a gente cai num ponto que é uma dor para a maioria das organizações, que é a famosa certificação de acesso. Toda empresa quer ter, né, o seu processo de certificação de acesso automatizado, porque quanto mais a gente revisa os acessos, mais chance a gente tem de garantir que todos tenham, vou usar bastante essa frase, né, o mínimo de acesso privilegiado possível. Mas a realidade que a gente vê no mercado hoje, pessoal, é que essa revisão de acesso é desgastante, né, devido ao consumo excessivo de tempo que esse processo leva para ser feito. O que era para ser feito periodicamente acaba exigindo um espaço muito maior de tempo, né, entre uma certificação e outra. Eu já vi casos, né, que por causa desse tempo excessivo na certificação, a empresa que tinha como escopo certificar ali aplicações críticas a cada 6 meses, consegue fazer anualmente, né, apenas anualmente, e algumas das vezes nem consegue certificar todas as aplicações, né? Então, imagina que para fazer uma certificação manual, né, você precisa obter ali todos os dados do proprietário do sistema, né, dividir os dados numa planilha para cada revisor. Esse revisor analisa a planilha, né, tomando ali as decisões de manter ou revogar o acesso, e finalmente, né, alguém tem que
reunir todas essas planilhas e colocar os tickets nas filas corretas, né, para que um operador lá do ITSM possa remover o acesso no sistema em questão. E para complicar ainda um pouquinho mais as coisas, né, você tem aqueles casos que alguns gerentes não têm tempo, né, para fazer essa atividade. Então, o que eles fazem? Simplesmente aprovam tudo, né? E a gente sabe que isso é uma realidade na maioria dos lugares, né? Então, esse processo de avaliação impreciso, né, leva a maiores lacunas de segurança, né, e isso é gravíssimo para o negócio. E como o IGA ajuda a gente nessa questão? Né? Bom, além de ter uma interface ali, bem amigável, né, intuitiva para o gestor, eu queria comentar aqui 3 pontos. Né? Automação no processo de revogação do acesso, né, que é o que? A gente conectar as aplicações de negócio ao IGA, né, para automatizar o processo de revogação do direito e evitar essa abertura de tickets. 2, construção de políticas baseadas em uma matriz de risco, né, porque com isso a gente consegue controlar a entrega aí de um acesso crítico, né? Por exemplo, via solicitação de acesso, né? A gente pode exibir essa violação no momento da requisição, né? Ou até mesmo fica muito mais fácil para o gestor, na hora da revisão do acesso, focar naqueles casos que foram ali identificados pela solução como sendo críticos para o negócio, né? Por meio dessas políticas. E, por último, reduzir o número de contas a serem certificadas, né? A gente também consegue reduzir o número de contas na certificação de acesso, eliminando aquelas contas que foram certificadas já há um tempo atrás, né, porém não tiveram nenhuma modificação no seu acesso. Isso facilita muito ali quando é preciso fazer uma certificação de acesso, por exemplo, para uma determinada aplicação com muitos usuários, né, ou um gestor que possui muitos usuários no seu departamento. Bom, pessoal, então, com tudo isso, a gente consegue o quê? Reduzir o risco, né? Garantir um número menor de imprecisões, e com a redução desse tempo gasto, né, para certificar os acessos dos nossos usuários, a gente consegue criar ali campanhas de certificações mais frequentes, né, para garantir que os usuários possuem sempre o quê? Novamente, o mínimo de acesso privilegiado possível. E por fim, a gente chega no aumento de produtividade, né? Esse slide é bem bacana, porque representa o cenário que a gente geralmente vê no mercado, né? Muitas vezes a empresa acha que tem um processo automatizado eficiente, né? Representado por esse robozinho simpático na tela, e que está utilizando, né, as melhores práticas ali, que anos atrás poderia até ser realidade, né? Mas que hoje em dia a gente tem maneiras de fazer esses mesmos processos com muito mais eficiência, né? Garantindo mais segurança ali para o negócio, né? E isso nada mais é do que uma união do que tudo que eu mostrei até agora na apresentação, né? Os processos precisam evoluir, né? Igual o robozinho está falando aí na tela, né? Tem lugares que quando entrava um novo colaborador, dava tempo da pessoa conhecer ali todas as máquinas de café da empresa, né? Até ganhar ali efetivamente todos os seus acessos para poder trabalhar, né? E isso é uma realidade na maioria aí do legado, né? O processo está desatualizado, né? Gerando maior risco para o negócio e menor produtividade para os nossos usuários, né? E com a implementação da solução IGA, a gente consegue hoje, né, garantir que todos os acessos para a pessoa poder exercer a função estejam disponíveis ali logo no seu primeiro dia de trabalho, né, para aumentar ainda mais a sua produtividade. Então, imagina um cenário de varejo, por exemplo, né, onde algumas épocas do ano a rotatividade de funcionários é insana, né, é altíssima. Imagina um kit de acesso levar, não sei, 3, 4 ou 5 dias para ser atribuído, né? O quanto de produtividade a empresa não está perdendo. Ou até mesmo, né, outro exemplo, uma área crítica que, por causa de uma simples mudança de turno, né, o funcionário trabalhava aí de manhã e mudou a trabalhar no período noturno. O processo legado removia todos os acessos da pessoa, né? E para essa pessoa ganhar novamente os mesmos acessos que ela tinha antigamente, levam ali vários dias, né? Então, imagina você precisar aguardar todos esses dias para ter de volta os mesmos acessos que você já possuía, né? Porque o seu processo legado não consegue se adequar, né, com as novas demandas da empresa. E outro exemplo, né, de aumento de produtividade com IGA é um simples reset de senha, né? Em vez do usuário ter que abrir um ticket, né, ou ligar para a TI, aguardar sei lá quanto tempo, né, depende de cada processo, para resetar a senha e poder utilizar novamente a aplicação.
que ele quer, ter esse processo simplificado, né? Ter esse processo onde ele mesmo consiga entrar no portal da solução e possa gerenciar ali as senhas de todas as suas aplicações. E é isso que esse robozinho aí está representando, né? Processos mais eficientes, né? Toda a redução dos riscos e melhora operacional, né? Aumentar a produtividade e com todos os processos automatizados, né? Simplificar e agilizar os processos de atestação de acesso, como a gente comentou, e a redução do custo operacional com TI, né? Então, it's time to rethink, né? Então, é você olhar para o seu legado e enxergar que, hoje em dia, né, existem formas ali de melhorar os seus processos de uma maneira muito mais eficiente, né? Com uma implementação de IGA bem feita, né? Então, pessoal, é isso que eu tinha para passar hoje na apresentação para vocês. Em nome da NetBR, eu queria agradecer o tempo de vocês, né, falar que estamos sempre disponíveis e fica aí o meu convite, né, para a gente repensar junto esse seu processo de governança de identidade, assim como esses clientes aí que estão na tela também fizeram, tá? Aqui estão os meus contatos, tá? Espero que essa transformação aí de governança que eu comentei melhore cada vez mais a eficiência dos processos, né, para a gente conseguir ter mais tempo aí também para curtir a nossa família, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado. A Horizon, ela é uma empresa que faz intermediação médica. Tem um pouco mais de 10 anos no mercado. Ela atua com 31 operadoras hoje, com mais de 140 mil prestadores, 11 mil farmácias. A gente tem hoje em torno de 150 milhões anos de autorizações médicas que passam aqui pelos nossos sistemas, onde tem uma base de dados de 13 milhões de vidas, ou seja, nós temos a maior base de dados de vidas da América Latina. Quando eu vim para a Horizon, a ideia, eu tinha que entender todo o ambiente da Horizon. Eu tinha 1.100 funcionários, onde eu precisava entender como que eles faziam solicitação de acesso nesses 50 sistemas que a empresa tem. Então eu precisava de uma ferramenta, de um parceiro, para conseguir fazer isso o mais rápido possível. Eu chamei alguns parceiros, como a Cherokee e a NetBR. A NetBR me trouxe a SailPoint com o IDM deles, onde a gente fez esse trabalho de levantar todo o entendimento dessas ferramentas com a Cherokee, e a NetBR entrou com os conectores. Incrivelmente, a NetBR conseguiu fazer 27 sistemas em menos de 8 meses. Foi muito, muito rápido. Obviamente teve muito apoio da SailPoint, onde tinha alguma dificuldade, alguma coisa com a aplicação, a SailPoint dava esse suporte para a gente, e aí eu já consegui ter uma visão dos acessos que essas pessoas tinham. Logo depois que a gente fez a assinatura dos contratos, né, a gente fechou os contratos, eu recebi um e-mail da SailPoint já nos cobrando o cronograma, ou seja, eles querem realmente o produto implantado, eles dão realmente suporte, sempre lado a lado com a gente. Um fato interessante também, a gente teve um problema com um conector, a NetBR solicitou o reforço da SailPoint e a SailPoint ajudou eles nisso, né? Então, ou seja, foi feito um desenvolvimento de um conector para a gente, onde você tem ferramentas aí que às vezes leva meses para fazer um conector, a gente em semanas às vezes estava fazendo 2, 3 conectores. Com a implantação do IDM pela SailPoint, a gente conseguiu diminuir mais de 80% dos chamados. A gente teve uma redução do nível de erro também, de acesso, né, em mais ou menos 30%. Foi muito bom a implantação desse IDM, foi muito prazeroso porque as 4 empresas trabalharam em parceria. Por isso que em 8 meses a gente conseguiu fazer a implantação disso, que é para mim, perto das outras ferramentas que eu já implantei, realmente um tempo recorde, né? A ferramenta de IDM, o que ela vem ajudar no LGPD? Se a gente está falando em proteção de dados, eu tenho que controlar o acesso ao dado. Nada melhor do que uma ferramenta de IDM para fazer isso, onde eu tenho uma governança boa, tenho uma agilidade para tanto dar acesso como tirar os acessos. Isso ajuda muito no LGPD. Quem não tem hoje um IDM para ajudar, e vai fazer isso manual, tem um risco muito grande de acontecer de esquecer acessos ou de dar muitos acessos onde não precisa. E aonde você vai ter depois um órgão regulador vindo aqui te perguntar se você está fazendo tudo o que é possível para não vazar esse dado e você mostrar que está fazendo isso manualmente, isso pode ser um risco muito grande para a tua empresa.
A solução Identity Governance da SailPoint possibilita e protege as identidades digitais de hoje. Hospedada na nuvem, nossa plataforma inteligente de identidades ajuda as organizações a gerenciar a conexão entre usuários e aplicativos em meio à sua transformação digital. Proporcionamos visibilidade e controle em 3 questões críticas: quem tem acesso ao quê, quem deve ter acesso ao quê e como esse acesso está sendo usado. SailPoint, o poder da identidade. O Grupo Guararapes ele é composto, por algumas empresas e dentro desse cenário nós temos lá fábrica, nós temos centros de distribuição, nós temos um shopping, nós temos todo o nosso processo de logística, temos as lojas e agora temos o nosso banco digital, a Midway. Num universo de quase 40 mil colaboradores em todo o Brasil, em todas as empresas do grupo, nós temos 7 mil credenciais com privilégios. E todo esse ecossistema, uma grande complexidade em bases autoritativas, muitos sistemas distribuídos. Então, o maior desafio foi conseguir colocar todo esse mapeamento na mesa e conseguir priorizar quais seriam as entregas de maior valor para o negócio. E aí, com a tecnologia da SailPoint e o time de arquitetura da NetBR, juntos com o time de segurança da informação do Grupo Guararapes, a gente conseguiu construir um processo de governança e administração de todo o ciclo de vida da gestão de identidade. A gente fez um trabalho muito focado junto com o nosso RH para entender o que aquele cara daquela área ele tem que ter por direito para poder ter o kit dele básico, o que é aquele kit relacionado aos acessos que ele tem que ter com relação à função que ele vai desempenhar naquela área. É muito focado na parte do JML, que é o Join, Move, Lift, desde o início até o fim da vida do colaborador, esse mapeamento, e aí é feito como se fosse um rolling mining desse ambiente desse colaborador para puxar isso e fazer a construção desses perfis, desses kits, que concedem os perfis. Com a solução, com o SailPoint e a construção, a definição dessa parte dos kits de onboard, o de tempo de vida e até o processo de offboard via concessão pelo Identity Manager do SailPoint, a gente fez um trabalho em conjunto aí com a NetBR que a gente conseguiu fazer um ganho de reduzir a jornada inicial do colaborador em até 4 dias. E em todas as nossas atividades de execução, a gente sempre deixou muito claro que o foco principal era transformar a vida das pessoas mais simples, ou seja, com processos mais fluidos, com workflows mais automatizados, com ganhos de SLA, com entregas já mais automatizadas para o próprio colaborador. Então, hoje, o projeto ele teve todo o sucesso porque a gente causou uma sensação muito grande de melhoria para as áreas de negócio. E quando a gente fala de futuro, aqui no Grupo Guararapes, dentro do nosso modelo de segurança, é realmente elevar a maturidade, automatizar todos os processos possíveis quando falamos de gestão de identidade, questão de revisão de acesso, processos de sistema, integração com novos sistemas. Os sistemas já nascem com a interface para os conectores, e tudo isso muito linkado com todo o processo que foi feito de desenho de arquitetura pela NetBR, pelos seus arquitetos, e também fazendo uma integração muito mais fluida com a tecnologia do SailPoint. A NetBR ela demonstrou uma experiência nesses temas, nessa questão em específico, que em poucos fornecedores eu acabei vendo isso, em poucos parceiros, porque eu não vou chamar a NetBR de fornecedor, eu chamo eles de parceiros. O que eu posso dizer para vocês de palavras finais é isso, é governança e compliance para o futuro.